O que você faria se ouvisse da própria escola que seu filho nunca aprenderia nada? Essa foi a pergunta que ecoou nos pensamentos de Renata por dias, talvez semanas. Na sala da direção, cercada por paredes brancas e frases formais, ela ouviu a sentença com todas as letras. Sinceramente, mãe, seu filho provavelmente nunca vai conseguir acompanhar. É melhor aceitar isso o quanto antes. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Essa é a história de Lucas. Um menino que foi desacreditado por quase todos, menos por uma pessoa. E o que ele mostrou ao mundo é a prova de que o autismo não limita o potencial. Ele apenas exige outra forma de ver, ensinar e amar. Prepare-se para uma história real, tocante e transformadora. Porque quando a esperança é maior que o medo, milagres silenciosos começam a acontecer. Lucas tinha 7 anos. Morava com a mãe, Renata, em um pequeno apartamento no 8º andar de um conjunto habitacional. O pai havia saído de casa quando ele ainda era bebê. E desde então, eram só os dois. Renata trabalhava como auxiliar de enfermagem. Fazia plantões longos, revezando entre o cansaço e a tentativa de estar presente. Mesmo exausta, nunca deixava de preparar o café da manhã de Lucas ou de deixá-lo na escola segurando firme sua mão. Lucas era um menino de olhos atentos, quieto, observador. Gostava de alinhar carrinhos na janela e assistir aos mesmos vídeos repetidamente, especialmente os que falavam sobre relógios, máquinas e engrenagens. Mas algo chamava a atenção logo de cara. Ele quase não falava. A comunicação de Lucas era feita por gestos, olhares, ruídos. Muitas vezes, Renata era sua tradutora involuntária. Ela o entendia, mesmo quando ninguém mais conseguia. E isso, para o mundo lá fora, era um problema. Na escola, Lucas já havia trocado de professora 3 vezes. A maioria não sabia como lidar com ele. As atividades simples para os outros alunos se tornavam verdadeiros desafios para ele. Não por falta de inteligência, mas por uma dificuldade real de entender o que era pedido, ou de expressar o que sabia. Ele se frustrava, chorava em silêncio. E quando não conseguia mais suportar, às vezes gritava, se escondia debaixo da mesa ou ficava paralisado olhando para as lâmpadas no teto. Aos poucos, Lucas passou a ser visto como o aluno difícil, aquele que atrapalha a aula, que precisa de ajuda especial, que não aprende como os outros. Mas ninguém parecia realmente se perguntar, e se ele estivesse tentando o tempo todo? Renata já sentia nos olhares, nos bilhetes na agenda, nas entrelinhas das reuniões. Seu filho não é como os outros. E em breve, isso se tornaria mais explícito do que ela jamais imaginou. Foi numa manhã de sexta-feira que Renata recebeu a ligação. Precisamos conversar pessoalmente. Hoje, após a saída, disse a secretária da escola com um tom sério. Renata já sentiu o estômago apertar. Na sala da direção estavam a coordenadora pedagógica, a professora da turma e a diretora. O clima era pesado, como se um veredito estivesse prestes a ser anunciado. A diretora, com as mãos cruzadas sobre a mesa, foi direta. Dona Renata, nós estamos preocupados com o Lucas. Ele tem apresentado comportamentos que atrapalham o andamento da turma. As professoras têm dificuldades de incluí-lo nas atividades. Ele não acompanha, ele não interage, ele não aprende. Renata respirou fundo. Mas ele é inteligente, só precisa de tempo. A diretora balançou a cabeça lentamente. A senhora precisa entender. Nós já tentamos de tudo. A escola não tem estrutura para lidar com esse tipo de aluno. Talvez seja o caso de procurar uma instituição especial. Porque, com todo respeito, esse menino não vai aprender como os outros. Essas palavras caíram como uma sentença. Renata sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Porque ali, naquele momento, ela entendeu que estava sozinha. E que se não lutasse pelo filho, ninguém mais o faria. Ela saiu daquela reunião com as pernas trêmulas, mas também com algo que não sentia havia muito tempo. Indignação. Lucas não era um caso perdido. Ele era um universo inteiro que ninguém ali se dispôs a explorar. Em casa naquela noite, ela sentou ao lado do filho. Ele estava, como sempre, com o mesmo relógio digital nas mãos, girando-o nos dedos e observando o visor
como se estivesse decifrando um enigma. Foi então que ela se lembrou de algo. Desde muito pequeno, Lucas se fascinava por padrões, por repetições. Sabia os horários dos ônibus que passavam na rua, mesmo sem olhar o relógio. Sabia prever quando o elevador ia chegar, pelo som dos andares. No dia seguinte, Renata decidiu que não iria aceitar mais rótulos. Levou Lucas a um novo psicólogo, indicado por uma amiga de plantão. E foi ali que a história começou a mudar. O novo psicólogo não fez perguntas padronizadas. Não tentou forçar conversas, apenas observou. Na primeira sessão, enquanto Renata preenchia os papéis, Lucas sentou-se no canto da sala e ficou completamente concentrado, montando e desmontando uma pequena maquete de trens que havia ali. Sem instrução, sem hesitação. Só ele, os trilhos e uma lógica invisível, mas impecável. O psicólogo se aproximou devagar, agachou-se ao lado dele e disse: "Você gosta de trens?" Lucas olhou sem falar, mas assentiu. "Sabe qual trem vai mais rápido no mundo?" Lucas levantou os olhos, sério. "O maglev japonês. Já chegou a 603 km por hora. Foi a primeira frase completa que ele disse para um estranho fora de casa. E foi ali que tudo começou. Na sessão seguinte, Lucas levou desenhos feitos por ele, sistemas ferroviários, diagrama de metrôs, cada detalhe, sinalização, velocidade, horários, rota alternativa em caso de falha. O psicólogo passou a usar isso como chave de comunicação. Não forçava, apenas seguia o que Lucas oferecia. E, a partir daí, o menino começou a florescer. Renata não sabia se chorava de alívio ou de surpresa quando viu o filho explicar, com segurança, como funcionava a troca de trilhos automática numa linha de metrô de Paris. Ele havia aprendido tudo assistindo vídeos, sozinho, sem legenda. Na escola, enquanto a diretora mantinha sua postura cética, uma nova professora de ciências começou a perceber algo. Durante uma aula sobre energia elétrica, Lucas levantou o dedo, algo inédito, e perguntou: "Se a corrente alternada muda de direção, por que a lâmpada não pisca?" O silêncio tomou a sala. A professora respondeu, mas ao final da aula, procurou Renata e disse: "Seu filho tem um tipo de inteligência raríssimo. O que ele perguntou hoje é coisa de vestibular." Aos poucos, outros professores começaram a observar. Nas aulas de matemática, ele não apenas resolvia contas, ele otimizava o processo. Na biblioteca, preferia livros técnicos a histórias infantis. Mas o mais bonito não era apenas o conhecimento. Era o modo como ele enxergava o mundo. Com lógica, sim, mas também com curiosidade pura. Renata passou a registrar tudo. Os cadernos, as maquetes, os desenhos, os áudios em que ele explicava conceitos como fusão nuclear ou GPS, com a simplicidade de quem realmente entende. Ela criou um portfólio e, com a ajuda do psicólogo, levou até uma universidade da região. Foi recebida com surpresa, mas depois de mostrar o material, um professor de engenharia elétrica pediu para conhecer Lucas. A visita aconteceu numa tarde de sábado. Lucas estava nervoso, mas assim que entrou no laboratório e viu os circuitos montados, os olhos brilharam. Ele não falou muito, mas quando apontou para um painel e disse: "Esse inversor aqui não tem proteção contra sobrecarga. Se colocar tensão demais, pode queimar o sistema." Todos os presentes ficaram em silêncio. Era ali. O mundo de Lucas finalmente começava a se revelar. A mudança não aconteceu de um dia para o outro, mas ela veio, e foi impossível ignorar. Na escola, os comentários começaram a circular entre os professores. O menino que não iria aprender agora era citado como exemplo de observação, foco e raciocínio lógico. A diretora, a mesma que havia dito categoricamente que Lucas não teria condições de acompanhar a turma, recebeu uma cópia do relatório elaborado pelo psicólogo, junto com o portfólio dos projetos e desenhos de Lucas. Ela leu em silêncio por mais de 20 minutos. No final, não pediu desculpas, não se retratou abertamente. Mas pela primeira vez permitiu que Lucas tivesse adaptações específicas em seu plano pedagógico. Um pequeno passo, mas que, para Renata, representava uma mudança imensa. Na semana seguinte, Lucas foi convidado para apresentar um de seus projetos em sala.
Ele levou um painel com um sistema de sinalização ferroviária feito por ele, usando papelão, LED e bateria de 9 volts. No início, a classe ficou em silêncio. Mas quando Lucas começou a explicar, com calma, como os trens sabem onde parar, como evitam colisões e como a engenharia permite que linhas inteiras funcionem sem erro, os colegas passaram a prestar atenção. E no final, houve algo ainda mais raro. Aplausos. Espontâneos, sinceros. Um menino da fileira do fundo levantou a mão e disse: "Cara, isso é muito legal. Como você sabe tudo isso?" Lucas respondeu com um sorriso tímido: "Eu gosto de trens." Aquela frase, dita com simplicidade, ficou na cabeça de todos os presentes. Foi um marco. Renata, que assistia pela porta da sala, não conteve as lágrimas. Porque aquilo não era só uma apresentação. Era a validação de algo que ela sempre soube. Seu filho não era um problema. Ele era um milagre em silêncio. Nos dias seguintes, uma professora da sala ao lado veio até ela no corredor. "Seu filho tem uma mente extraordinária. E pensar que a gente quase não viu." O psicólogo, agora envolvido também no acompanhamento da escola, sugeriu uma reunião ampliada. Pais, professores, direção. Ele apresentou os avanços de Lucas, os projetos, o diagnóstico detalhado. Não como uma sentença, mas como uma possibilidade. E finalizou com uma frase que ficou ecoando na sala. "Quando vocês disseram que ele não iria aprender, estavam certos, mas apenas se continuassem ensinando do mesmo jeito. Porque ele não precisa se adaptar ao mundo. O mundo é que precisa aprender a alcançá-lo." Depois daquela reunião, a diretora não falou muito. Mas no fim do encontro, disse uma única frase: "Vamos rever os nossos métodos." Lucas passou a ter horários mais flexíveis, liberdade para explorar projetos paralelos e acesso ao laboratório da escola. Foi incluído em um programa municipal de incentivo a jovens com altas habilidades. E pela primeira vez, ele foi chamado não de especial, nem de difícil, mas de talentoso. Em casa, Renata organizou tudo em pastas: o progresso, as falas, as fotos, os vídeos, e fez uma promessa silenciosa para si mesma. Nunca mais deixaria que subestimassem o filho dela. Renata nunca buscou que o filho fosse visto como um gênio. Ela não queria rótulos nem palcos. Ela só queria que ele fosse compreendido. E isso por si só já é uma revolução. Porque compreender uma criança autista não significa fazer com que ela se encaixe. Significa construir pontes até onde ela está. Significa aprender sua linguagem. Significa, acima de tudo, respeitar quem ela é. Lucas ainda tem dias difíceis. Às vezes se isola. Às vezes se perde nos próprios pensamentos. Mas agora há espaço para ele ser exatamente quem é. E isso muda tudo. Hoje, com 10 anos, ele participa de um clube de jovens inventores da cidade. Seu projeto sobre transporte urbano foi apresentado numa feira de ciências. E a frase que mais se ouviu naquele dia foi: "Como ninguém viu isso antes?" A resposta está no silêncio, no preconceito, na pressa com que o sistema educacional tenta encaixar todos em moldes iguais. Segundo dados da OMS, cerca de 1 em cada 100 crianças está dentro do espectro autista. E muitas dessas crianças têm talentos extraordinários, mas que jamais serão descobertos. Porque vivem em ambientes que não sabem olhar para elas com a devida sensibilidade. Quantas ideias o mundo já perdeu por não ouvir uma criança que pensa diferente? Quantas respostas chocantes ainda estão esperando por uma pergunta feita com empatia? Este vídeo não é só sobre Lucas. É sobre todas as crianças que carregam dentro de si universos inteiros, mas que o mundo insiste em não explorar. É sobre cada mãe que escuta que seu filho nunca vai aprender. E mesmo assim decide lutar. E se fosse o seu filho? E se por trás do silêncio houvesse um gênio esperando a chance de brilhar? Nós, do canal Brilho Azul, acreditamos que toda criança tem uma luz própria. Cabe a nós criar os espaços onde essa luz possa ser vista. Se essa história te tocou, compartilhe. Talvez em algum lugar, outra mãe esteja precisando ouvir exatamente isso hoje.